passada eu fiz o vídeo se era seguro ou não investir na NuConta. E aí vocês me pediram muito. Marília, faz também do PicPay. Ok, gente, tô fazendo. Primeiro de tudo, Marília, como funciona o PicPay? Por que as pessoas gostam tanto do PicPay? Então vamos lá. Primeiro, no PicPay você não ganha o retorno nos primeiros 30 dias. Tá? Você só vai ganhar o retorno desses 30 dias a partir do dia 31. E a partir do dia 31, aí sim você começa a ter rentabilidades diárias. A rentabilidade é de 102% do CDI. Então você rende um pouquinho a mais do que um Tesouro Selic, né? Um pouquinho a mais de um CDB de bancão, que geralmente paga 100% do CDI. Além disso, chegando lá, você pode investir em caixinhas. Então, essa é a caixinha da minha viagem do final de ano, essa é a caixinha do imóvel que eu quero comprar, essa é a caixinha do carro. Então, fica bem fácil de você separar os investimentos e isso é realmente muito útil para quem tem uma certa dificuldade de fazer gestão das suas próprias finanças. O PicPay funciona de uma forma um pouco diferente da NuConta. Todo o dinheiro que você deixa no PicPay para render, ele é colocado 100% num CDB. Quem diz isso é o próprio site do PicPay. Então, aqui, por exemplo, tem o blog do PicPay e ele fala, o PicPay mantém 100% do saldo dos seus usuários investidos em certificado de depósito bancário. Sempre que um banco coloca no certificado de depósito bancário, o risco é o banco te pagar de volta. E o CDB é um produto que tem FGC. Então, no final das contas, tem a garantia do FGC? Tem a garantia do FGC, mas vocês sabem muito bem que eu, Marília, não gosto de depender da garantia do FGC. Mas qual é a instituição, qual é o banco por trás do PicPay? E o próprio blog do PicPay diz que o emissor é o PicPay Bank. Ou seja, se o PicPay Bank quebrar, você não recebe nada e você vai para a fila do FGC. E aí, a partir do momento que você vai para a fila do FGC, que é decretada a liquidação judicial, você fica sem rendimento nenhum. Mas vamos olhar aqui para essa PicPay Bank. E aí eu olhei no Banco Data. Então você digita aí no seu Google Banco Data, PicPay Bank e você vai chegar aqui nesse site aqui que eu tô, tá? Então vamos dar uma olhada. A última publicação de balanço que o Banco Data tem é do segundo trimestre de 2023, né? Então, junho de 2023. E nessa ocasião, o lucro líquido publicado foi negativo em 2,2 milhões, tá? E quando você olha o histórico do lucro ao longo dos anos anteriores, você vai ver que é só prejuízo, tá? Então, o PicPay é uma fintech, né, que tem um banco por trás, parece que foi criado até no Espírito Santo, né, faz um tempo já, mas nos últimos 4 anos não tem dado lucro. Então, é um banco seguro? Não é um banco seguro. Claro que a gente tem que olhar mais detalhes, mas só por aqui você já percebe que é um banco que sistematicamente está no prejuízo. Isso é uma coisa que a gente nunca gosta, né? Quando a gente vai investir num CDB de um banco, a gente sempre gosta daqueles que têm o mínimo de estabilidade. Então, o que precisa ter, que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores? Precisa ter um retorno consistente, precisa ter uma basileia alta, um caixa alto, uma carteira de crédito minimamente segura, e tudo isso faz com que você tenha uma rentabilidade consistente. Então aqui ele não tem uma rentabilidade consistente. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, por trimestre, a gente vê que ele vem melhorando nos últimos 2 trimestres, né? Antes o prejuízo era muito maior, chegou a ter prejuízo no quarto tri de 2021 de 524 milhões, então já chegou a ter um prejuízo bem maior, mas no quarto tri de 2020 chegou até a ter um lucro, né? Mas agora voltou para o prejuízo. Então tudo isso contribui. Se você tem um prejuízo de 500 milhões e um patrimônio de 1 bi, você tem um ROI negativo de 50%, né? Quer dizer, muita coisa, né? Não tem como isso ser seguro. Quando eu olho o
o balanço deles de junho do ano passado, que é o que eu achei na internet, né? Eu não achei nenhuma página fácil de RI. Você vê que eles tinham em 2021 4 milhões e meio de caixa e em 2022 6 milhões e meio de caixa, tá? Então também pouco, né? Um caixa pequeno aí frente a, por exemplo, o valor dos prejuízos que eles estavam dando, né? Quando eu olhei umas notícias sobre o PicPay Bank, que também não são muitas notícias, eu tinha visto também que ele tinha tido uma capitalização. Porque o que acontece? O banco vai tendo prejuízo, vai comendo patrimônio, né? Vai comendo basileia, e aí eventualmente ele precisa ser capitalizado para que o Banco Central não decrete a liquidação. E ele foi capitalizado, parece, durante esse ano de 2023. De novo, eu não tenho muitas informações sobre o PicPay Bank. É muito difícil achar qualquer tipo de informação e até mesmo o balanço de 2022 não tem as informações claras, então fica muito difícil de analisar. Mas, resumindo, CDB do PicPay Bank é seguro ou não é seguro? Eu não acho tão seguro, é um banco que está no prejuízo. Prefiro outras contas. A rentabilidade que você vai ter vai ser em torno de 102% do CDI. Então, vale a pena ganhar 2% do CDI a mais para entrar num banco que está no prejuízo? Eu, Marília, acho que não. Eu prefiro os 100% do Tesouro Selic e a segurança de você estar investido num título garantido pelo Tesouro Nacional. Ah, Marília, mas se acontecer alguma coisa, vai para o FGC. Pois é, já falei para vocês diversas vezes, o FGC é uma seguradora, assim como a Porto Seguro, assim como a Sul América. Se aumentar a taxa de sinistralidade, qualquer seguradora quebra. Então, é uma seguradora que também tem o seu risco de crédito, né? Por isso que eu não gosto de investir em bancos, às vezes, não tão seguros, só por conta da garantia do FGC. A garantia do FGC ela funciona quando a taxa de sinistralidade se mantém constante, que é o que a gente teve, né? Mas, por exemplo, o FDIC, que é o FGC americano, durante a crise da subprime ele quebrou, exatamente porque a taxa de sinistralidade aumentou. Outra dúvida que vocês podem ter: qual que eu prefiro então, o PicPay ou o Nubank? Lembra que quando eu falei para vocês do Nubank, eu falei que tinham duas modalidades. Uma que era conta pagamentos, que era patrimônio separado e era seguro, né? Porque o laço eram títulos públicos federais, então esse é bem seguro, prefiro esse. E outra é que tem o próprio CDB do Nubank. Quando a gente olha balanço do PicPay Bank com balanço do Nubank, o balanço do Nubank é muito mais seguro, tá? Então, entre esses dois, eu prefiro que você invista pelo Nubank. Mas no Nubank, uma rentabilidade com liquidez diária vai ser de 100% do CDI. Então, no PicPay você rende 102% e no Nubank 100%. Mas eu acho que mesmo assim, pela segurança, compensa você investir via Nubank. E por último, não tem limite máximo para investir. Então, é bem comum que nas grandes corretoras, tipo XP e BTG, quando tem aqueles CDBs de 120%, 130% CDI, 150% CDI, eles limitem o valor de investimento, né? E o PicPay não limita, você pode investir o quanto você quiser, então isso também é um ponto positivo. Ah, Marília, não quero correr nenhum risco de crédito. Qual alternativa eu posso usar para minha reserva de emergência? Títulos públicos federais. Então, Tesouro Selic ou fundos Tesouro Selic simples com taxa zero de administração, que você vai achar na XP e no BTG. Agora, qualquer uma dessas corretoras limita a R$100 mil o investimento máximo. Então, passou de R$100 mil, vai para o Tesouro Selic via o Tesouro Direto em qualquer uma dessas corretoras. E terceira opção, CDB de liquidez diária, 100% CDI de bancão. Então, Itaú, Bradesco, Safra, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Esses bancões são muito seguros, são quase soberanos, né? E aí sim a sua reserva de emergência vai estar bem segura. Ah, legal, Marília, já fiz a minha reserva de emergência, já tenho, por exemplo, no Nubank, ou no Tesouro Selic, no BTG e na XP, legal. E agora, onde eu vou investir o resto da minha carteira de renda fixa? Pois é, exatamente para esse propósito
tem o Renda Fixa Pro, que é o meu produto de renda fixa com a minha carteira recomendada. E o que a gente tenta é exatamente bater o CDI. Então, o histórico de rentabilidade da carteira está 148% do CDI. Marília, como é que você consegue essa rentabilidade? Como é que você conseguiu, na verdade, né? Porque não é promessa de rentabilidade futura. No futuro, vai depender do mercado, mas para conseguir essa rentabilidade, a gente faz a gestão ativa. Você tem 3 tipos de títulos, né? Pré-fixados, indexados e pós-fixados, e cada um se comporta de uma maneira diferente dado o cenário macroeconômico. Então tem título que ganha quando as taxas sobem, tem título que perde quando as taxas sobem. Então, num ciclo de 2, 3, 5 anos, a gente vai fazendo pequenas alterações na sua carteira para que você tenha sempre o título que mais se beneficia do momento atual. Além disso, a gente analisa crédito privado, como CDBs, LCs e LCAs, como essas informações que eu estou passando aqui, e também créditos de empresas, como CRIs, CRAs e debêntures, que também ajudam bastante na rentabilidade. E agora estamos na Black Friday, então vou deixar um link embaixo para você garantir o seu Renda Fixa Pro com um desconto maravilhoso. E agora a gente está na última semana da Black Friday, então aproveite todos esses serviços com um preço maravilhoso. Um preço que você não viu antes. O link tá aqui embaixo. Tá gostando desses vídeos? Então comenta pra mim quais outros vídeos você gostaria de ver aqui no canal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.